Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Estamos nesse clima junino. Como vocês estão? Espero que bem, né? Então vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre as raízes de uma equação do segundo grau. Então nós já estudamos sobre equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né, para encontrar as raízes. E na aula de hoje nós vamos fazer o estudo dessas raízes, certo? Na equação do segundo grau. Então, primeiro nós vamos ver a relação entre o discriminante, que o meu discriminante é aquele deltazinho, e a quantidade de raízes, porque pelo valor do meu discriminante, eu consigo saber a quantidade de raízes, quantas raízes a minha equação vai ter, ok? Vamos lá? Então, com base na fórmula resolutiva. Então, essa fórmula resolutiva, quando eu falo de fórmula resolutiva, eu estou falando da fórmula de Bhaskara. Podemos verificar se a equação do segundo grau tem ou não raízes reais. Lembrando que nós trabalhamos apenas com números reais. Lembram lá no módulo 1 da gente, nas aulas presenciais, nós estudamos sobre os conjuntos numéricos, lembram? Nós estudamos sobre números reais. Lembram também que no nosso módulo 1 nós estudamos sobre as raízes. Lembram que quando dava negativa dizia, ó, não existe raiz real. Então, por meio do meu discriminante, a gente consegue saber se tem ou não raízes reais, ok? Analisando apenas o meu discriminante. Quem é o meu discriminante? O meu discriminante é aquele meu deltazinho da minha fórmula. Lembram? B ao quadrado menos 4AC. Então, vou agora, trouxe uma tabelinha para vocês. E eu quero, tá, gente, que vocês anotem, sim, esse conteúdo no caderno de vocês. Então, peguem caderno, lápis, caneta, borracha, copinho de caneta, né, porque é o conteúdo. E anotem aí, vocês pausam o vídeo, vão anotando. Pausam o vídeo para pegar o material e vão fazendo as anotações, certo? Façam essa tabela, tá? E vamos lá, para delta maior que zero, ou seja, quando o meu delta for positivo, então quando está dizendo delta maior que zero, a minha equação vai ter o quê? Duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais e diferentes. Então, eu tenho duas raízes, essas raízes, elas são reais, ou seja, são os números, vai ser algum número desses que nós já conhecemos, que nós estudamos, e elas vão ser distintas, ou seja, elas vão ser diferentes, certo? Então, portanto, quando o meu delta for maior que zero, eu tenho quantas raízes? Duas. E elas são iguais ou diferentes? São diferentes. Quando o meu delta ele for igual a zero. Quando o meu delta for igual a zero, a equação ela vai ter duas raízes reais, porém elas são iguais. Então, quando o meu delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais, só que elas são iguais. Lembrando, professora, que as raízes são essas. Lembrem que as raízes, elas são onde vai zerar a minha equação. Ó, que é o meu delta, é onde ela vai zerar a minha equação, certo? E para o meu delta menor que zero, quando o meu delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais. E ela vai ter que tipo de raízes? Vão ter raízes imaginárias. Só que esse assunto de raízes imaginárias é só lá no terceiro ano do ensino médio. Então, por enquanto, não se preocupem com isso. Se deu menor, o meu delta deu menor que zero, então não existe raízes reais. Se deu igual a zero, existem duas raízes reais, porém elas são iguais. Se deu maior que zero, vai existir duas raízes reais diferentes. E aqui eu trago esse quadro para vocês, falando justamente os três casos, que foi o que eu acabei de falar naquela tabelinha mais simplificada. O meu primeiro caso é quando o meu delta é maior que zero. Quando o meu delta é maior que zero, eu estou dizendo que o meu delta é um número o quê? Positivo. Então, pode ser qualquer número real, só que o quê? Positivo. Tá? Então, quando o meu delta for maior que zero, ele é positivo. Lembrando, quando o meu delta é maior que zero, eu vou ter o quê? Duas raízes reais e distintas, ou seja, eu tenho duas raízes reais e elas são distintas. Distintas é a mesma coisa que ser diferentes. Então, eu já trouxe aqui, nesse quadro, a fórmula. Então, se eu achei o meu delta, ele foi maior que zero, vem para a fórmula, o meu x1 e o meu x2.
que é igual a quem? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a minha outra raiz, minha segunda raiz é quem? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, se o meu delta for maior que zero, eu vou ter que usar essas duas formulazinhas. Tanto um fazendo com o meu delta aqui, ó, menos, e o outro com o meu delta mais, certo? Porque são duas raízes reais distintas. Meu segundo caso. No meu segundo caso, eu tenho o seguinte: o meu delta, ele é igual a zero, ou seja, ele é nulo. Quando o meu delta é igual a zero, ele é nulo, eu vou ter o quê? Duas raízes reais e elas vão ser o quê? Iguais. Nesse caso, o meu x1 é igual ao meu x2. Você pode dizer, professora, tem uma linha aqui. Porque nós também podemos chamar o meu x1 e o meu x2, as minhas raízes, de x1 linha e x2 linha. Então, fica ao critério de vocês. Podem estar chamando x1 e x2, como sendo uma raiz e outra raiz. Podem estar chamando de x1 linha e x2 linhas, tá certo? Vocês podem encontrar, assim, x1 linha e x2 linhas. Como também vocês podem estar encontrando x1 e x2, ok? Vai ser igual a quem? A menos b sobre 2a, ou seja, o meu delta eu não coloco. Por que eu não coloco? Porque é zero. Por isso que quando o meu delta for zero, ou seja, ele for nulo, minhas raízes elas são reais e são iguais. x1 é igual a x2, menos b sobre 2a. E o terceiro e último caso, quando o meu delta for negativo. Turma, quando o meu delta for negativo, não temos raízes reais. E eu vou fazer o quê, professor? Não vai fazer nada, vai botar lá, não existe raiz real. Pronto, só isso. Só isso calculou lá o delta, b ao quadrado menos 4ac. Deu um valor negativo, ou seja, o seu delta foi menor que zero, não existe raiz real. Certo? Não tem raiz real quando o meu delta é negativo. Então, delta maior que zero, tenho duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, tenho duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, não temos raízes reais. Vamos para o nosso exemplo. Agora aqui eu tenho essa situação do meu delta sendo maior que zero. Vamos para o exemplo A. Trago para vocês. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Equação de segundo grau, ela está completinha. E como eu estou estudando, analisando a questão das raízes, eu vou usar fórmula de Bhaskara, que é a minha fórmula resolutiva. E primeiro eu tenho que encontrar quem? O meu delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, essa aqui eu trouxe para vocês, identificando quem é A, o B e o C. Mas como eu já falei para vocês nas outras aulas anteriores, se vocês já se sentem confortáveis de olhar aqui e já ver quem é A, B e C, não precisa estar escrevendo. Professor, eu me sinto mais segura, escrevendo o meu A, o meu B e o meu C. Então, escrevo. Então, quem é o meu A? Coeficiente do meu x ao quadrado. Não aparece ninguém, fantasminha. Coeficiente de B, ó, 4. Coeficiente de C é o meu termo independente, menos 5. Isso aqui, esses coeficientes, lembram que eu falei pra vocês, gente? Ah, tá fácil, tá. Mas é importante para quando a gente chegar mais na frente, vocês têm que saber quem é A, B e C. Lembram que eu fiz, peguei lá no pé de vocês sobre isso, justamente para quando chegasse nessas partes. Vamos lá. Fórmula de delta, gente, ó, repitam em voz alta para vocês decorarem, quem ainda não decorou, viu? Sempre digo a vocês, ó, para decorar a fórmula, escreveu e repetiu, repete em voz alta para decorar. Delta é igual a quem, turma? Vamos lá comigo. B ao quadrado menos 4ac. Quem é delta, turma? B ao quadrado menos 4ac. Então, repitam em voz alta, não fiquem com vergonha, para poder memorizarem. Vamos agora só substituir. Quem é B? 4. Então, 4 ao quadrado menos, da fórmula 4. Quem é A? 1. Vezes C. Quem é C? Menos 5. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Aí, vamos lá. 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. 16 mais 20, 36. Pronto, galerinha. Vamos lá. Deu 36. 36 é maior ou menor que zero? Maior que zero. Então, eu vou ter o quê? Duas raízes reais e elas vão ser o quê? Distintas. Então, vamos lá achar o meu x1 e o meu x2. x1.
menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, é só substituir. Vamos lá. X1 é igual a menos b, quem é b? 4, então fica menos 4 mais raiz de delta, quem é delta? 36, sobre 2a. Como a é 1, então 2. Menos 4, quem é raiz de 36? 6, então menos 4 mais 6 sobre 2. Vamos lá. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Positivo. Então, 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, uma raiz é igual a 1. Ó, já sei que uma raiz dessa equação é 1. Então, vamos procurar a minha segunda raiz. É menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Então, meu x2 é igual a quem? Em lugar de b, eu boto quem? 4. Então, menos 4, menos raiz de 36 sobre 2. Então, raiz de 36 já sei que é 6, né? Então, fica menos 4, menos 6 sobre 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, o sinal aqui é negativo. 4 mais 6, 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, as minhas raízes dessa equação, desse exemplo, é quem? 1 e menos 5, certo? Então, já sabemos que tem duas raízes reais e distintas por conta do meu delta, que foi maior que zero. Agora, nesse caso aqui, o meu delta é igual a zero. Eu trago para vocês esse exemplo. 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a zero. Tá? Como nós estamos, mais uma vez, como estamos analisando a relação das raízes em relação ao discriminante, vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva, e primeiro vamos encontrar o meu delta. Então, coloquei aqui os meus coeficientes. A é quem? 2, que é quem está na frente de x ao quadrado. B, quem é? Quem está na frente de x, quem é? Menos 8. E C é o meu termo independente, 8. Então, repita mais uma vez. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Tem que estar falando para vocês decorarem. Vamos lá, agora é só substituir. No lugar de B, eu vou colocar quem? Menos 8. Então, gente, ó, se o meu B é negativo, eu coloco entre parênteses, tá? Então, tem que colocar entre parênteses, professora? Tem. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4. Quem é A? 2 vezes C. Quem é C? 8. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. É como está elevado ao expoente par, ele fica positivo. Aí, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Menos com mais, menos. Então, 64 menos 64, 0. Ó, o meu discriminante, ele deu quanto? Deu 0. Se ele é 0, eu vou ter quantas raízes, turma? Uma raiz. Eu vou ter uma raiz. As duas raízes, elas vão ser o quê? Iguais, né? Então, as minhas raízes, elas são iguais. x1 é igual a x2, que é igual a quê? Menos b sobre 2a. Por que eu não boto mais ou menos delta? Porque o delta é 0, então, não coloco. Então, x1 é igual a x2. No lugar de b, eu vou colocar aqui em menos 8. Mas lembrem, turma, para não estarem se atrapalhando, que a fórmula é menos b. Então, por isso que eu tenho esse menos aqui, ó, porque é da fórmula. Aqui é o meu b menos 8, então, eu coloco entre parênteses. Sobre 2 vezes a. Nesse caso aqui, o meu a é quem? 2. Então, eu tenho que colocar aqui 2. Agora, eu faço menos com menos, mais. Então, fica... que é 8, viu, gente? Risquem aqui, coloquem... Foi... erro na digitação. Coloquem aqui, risquem isso aqui. Coloquem aqui 8. Tá? Então, menos com menos, mais. Então, fica 8 dividido por 4. 2 vezes 2, 4. E aqui já ficou a resposta. Oito dividido por 4, 2. Então, quem é a minha raiz? 2. Então, minha resposta é quem, turma? 2. Certo? Então, ó, fiz o quê? Menos com menos, mais. Então, é 8. E 2 vezes 2, 4. Agora, 8 dividido por 4, 2. Então, nesse exemplo, quem é a minha raiz? 2. Tranquilo?
Tranquilo, né? Vamos lá agora para esse outro caso. Quando o meu delta for menor que zero. Exemplo C. X ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero. Vamos lá. Quem é o meu A? 1. Quem é o meu B? 3. Quem é o meu C? 4. Mais uma vez, a fórmula de Bhaskara, turma, delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4AC. Tá aí a fórmula. B ao quadrado menos 4AC. Só substituir. No lugar de B, eu vou colocar quem? 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1 vezes C. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 4, 16. Mais, menos. 9 menos 16, então, turma, sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? Menos, então ficou menos. Então, 16 menos 9, 7. Então, deu menos 7. Turma, ó, o meu delta, ele é o quê? Negativo. Se o meu delta é negativo, então, não existe raiz real. Então, aí a resposta já parou aí. Não existe raiz real. Por quê? Porque o meu delta deu negativo. Tranquilinho até aí? Pronto, vamos lá. Nosso outro caso é a relação entre as raízes e os coeficientes. Primeiro, no caso anterior, nós vimos a relação entre as raízes e o discriminante. Agora, nós iremos estar vendo a relação entre as raízes e os coeficientes, tá? O coeficiente A, B e C. Podemos escrever relações entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes A, B, C. Já estudamos que x1 mais x2 é igual a quem? Menos b sobre a. Isso aqui é o que? A soma de raízes. Lembram lá na aula que eu dei para vocês de soma e produto? Então, nós vimos isso. Eu falei para vocês, olha, gente, na soma, a soma das minhas duas raízes tem que ser igual a quem? A menos b sobre a. E no produto, o produto das minhas duas raízes tem que ser igual a quem? A c sobre a. É o produto das raízes. Certo? Isso aqui nós já estudamos na aula de soma e produto. Temos o seguinte, essa aqui agora é novidade para vocês. X ao quadrado menos sx mais p. Professora, por que a senhora colocou esse s aqui? Porque esse s aqui, turma, é o da minha soma. Ou seja, é o meu menos b sobre a. E por que eu botei p? Porque é o meu produto. É o c sobre a. É o termozinho que tá aqui, ó. Então, a gente tem essa formulazinha. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Ok? Então, assim, nós podemos obter uma equação do segundo grau, conhecendo suas raízes. Então, a partir daqui, né, relacionando as raízes e os coeficientes, nós podemos ter equações de segundo grau. Só sabendo as raízes, a gente consegue montar uma equaçãozinha do segundo grau. Tranquilinho? Então, vamos lá. Trago o exemplo para vocês. Obter uma equação de segundo grau, cujas raízes são 3 e menos 5. Vamos lá, como é que resolve? Solução. Então, o primeiro passo é saber quem é a minha soma para poder substituir aqui nessa formulazinha. Minha soma é igual a quem? A soma das duas raízes, né? Então, eu fiz 3 mais menos 5. Mais com menos, menos. Então, é 3 menos 5. Sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do maior. Que é o sinal do maior? Menos. Então, 3 menos 5, menos 2. Produto. Vai ser 3 vezes menos 5. Mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. Pronto, ó. Eu já sei que a minha soma é menos 2. E eu já sei que o meu produto é quanto? Menos 15. Ah, professora, se eu quiser já fazer logo direto, de cabeça, sem precisar montar isso aqui, tudo bem. É só vocês irem aqui, ó. 3 menos 5, menos 2. 3 vezes menos 5, menos 15. Pronto, joga aqui na fórmula. Então, uma da equação possível que nós temos, lembrando que a fórmula é x ao quadrado menos sx mais p, vai ser quem? X ao quadrado menos, esse menos é da fórmula, lembre-se que é menos a soma. Quanto foi que foi a soma? Menos 2, mais p, que é p menos 15. Ó, menos com menos, mais. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2, mais com menos, menos.
menos 15 igual a 0. Então, essa daqui é uma das possíveis equações. Então, essa daqui é uma da equação que tem que tem 3 e menos 5 como raízes. É x ao quadrado menos 2 menos 15. Vamos lá para a atividade. Essa atividade é do livro de vocês, certo? Na página 122, a primeira questão. Tá? Vou estar fazendo essa primeira questão com vocês, para estar praticando justamente essa parte em relação à soma e produto. Então, primeira questão, página 122, viu? Então, vocês peguem o livro de vocês na página 122. Quem não tem o livro, é só copiar a questão. Página 122. Ok? Primeira questão. Em cada item, escreva uma equação de segundo grau, cuja soma e o produto das raízes sejam. No item A, a soma tem que ser 10 e o produto 24. Item B, a soma é 10 e o produto é menos 15. Item C, a soma é menos 4 e o produto menos 12. Item D, a soma é menos 8 e o produto é 7. Então, vamos usar aquela formulazinha que eu falei para vocês aqui, é uma da sugestão, que é essa fórmula aqui, ó. X ao quadrado menos SX mais P. Então, é só a gente saber isso aqui, eu posso escrever minha equação segundo grau dessa fórmula, x ao quadrado menos SX, onde essa é a minha soma, mais o meu produto é igual a 0. Então, ó, coloquei, ó, x ao quadrado menos a minha soma, que é minha soma 10, x mais o meu produto, que é o meu produto 24, igual a 0. Professora, é só isso? É só isso mesmo. É uma das equações. Essa aqui é uma sugestão de resposta. Item B, vamos lá. Sim, gente, ó. Pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos, tá? Depois vocês vêm pra cá pra conferir se acertaram, ok? Façam isso pra ver se vocês estão entendendo, se vocês aprenderam realmente. Lembrando que é só usar aquela formulazinha que tá no slide anterior. X ao quadrado, aí vem menos a soma, quem é a soma? 2 vezes x, mais o meu produto, quem é o meu produto? Menos 15, então, menos 15 igual a 0. Item C, mais uma vez eu vou colocar x ao quadrado, menos a minha soma, quem é a minha soma? Menos 4, mais o meu produto, que é o meu produto? Menos 12. Aqui é mais, ó. Mais o meu produto, que é menos 12, igual a 0. Então, aqui nós vamos ter, ó, x ao quadrado, certo? Menos com menos, mais 4x. Aqui é mais com menos, então fica menos. Coloquei menos, viu? Tomou menos 12. Ok? Aqui é menos, tá? Aqui é menos 12, porque aqui é mais menos 12. Tranquilo? Igual a 0. Então, uma das sugestões é x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Tem D. Vai ficar x ao quadrado menos da fórmula. A minha soma, quem é a minha soma? Menos 8, então, menos 8. Mais o meu produto, que é o meu produto? 7. Mais 7. Igual a 0. Então, tá aí as minhas respostas dessa primeira questão da página 122. Né? Então, x ao quadrado igual a menos com menos, mais. Então, mais 8x mais 7 igual a 0. Tranquilinho? Tranquilo, né? Então, espero que tenha dado para entender. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. E não se esqueçam de copiar esse conteúdo no caderno de vocês, certo? E responder essa primeira questão no livro. Bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.